Desde o início do ano, a espiritualidade nos alertava da preocupação que eles tinham com o final deste ano, outubro, novembro e dezembro. Quais as mensagens espirituais que nós recebemos hoje? Já que a gente está num ponto polêmico, eu já vou entrar com a minha opinião polêmica. Nesse ponto que entra as grandes profecias que estão vindo agora. Tem muita gente preocupada, mas calma, previsões não param, né? Porque tem as explosões solar agora para 2024, 2025. Não é bem assim, Não vai né? acontecer. Não vai acontecer. Isso eu posso afirmar a vocês. Agora, essas previsões, a gente precisa entender o seguinte. Mentor Oikenaz e Mentor Lázaro me falaram isso há pouco mais de 2 meses, mais ou menos. Que esta década que nós estamos, né, a década de 20 aqui, ela necessita de um planeta regenerado, de um planeta com estruturas energéticas diferentes. Precisa entender. Por isso que as previsões catastróficas, elas são mais de ordem da espiritualidade trevosa do que da espiritualidade de luz. E vou afirmar isso. Dr. Bezerra de Menezes. Década de 20, né? Tudo isso muito intenso para que em 2023 nós tenhamos um planeta bem diferente, né? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse podcast. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com o médium Jordelei dos Santos. Ele que está aqui conosco hoje para falarmos coisas muito especiais. Porque hoje o tema eu não sei nem como começar a introduzir. Nós vamos falar de muitos temas. Desde espíritos presos no tempo, até espíritos vivos atualmente presos em ideias falsas. Nós vamos falar sobre a internet do ramo da espiritualidade estar muito mistificada e que existe um histeria por aí, né, de preocupação com coisas que não vão acontecer, com previsões, com médiums que canalizam entidades diariamente, trazendo previsões que, se tu escuta por 2 minutos, né, Jordi, tu fica apavorado, ainda mais que a gente que não acredita em nada do que eles estão falando, em 2 minutos já quase tem um infarto. Meu Deus, imagina se tudo que eles vão falar acontecer. E imagina quem tá aí na internet e não sabe que essas coisas são falsas, não são verdade e que não vão acontecer. Como o Jordi me falou, ele me disse: Pava, tem pessoas que me ligam que estão vendendo as casas na praia por causa de tsunami, né? Porque a gente sabe que todo dia tem uma previsão aí de um grande médium de Bezerra de Menezes falando que catástrofes gigantescas vão acontecer, que tsunamis... E a gente sabe que isso não vai acontecer. E nós estamos... A espiritualidade já falou, pelo menos aquela que a gente confia. E desde 2011, todos os anos tem essas previsões. E nenhuma delas aconteceu até agora. E a gente sabe, né? Porque a gente é pessoas da espiritualidade, a gente sabe que se isso acontecer, a gente não estará no local. E se é pra gente morrer, a gente estará no local que vai ter o tsunami, mesmo que seja do outro lado do mundo. Se for pro nosso desencarne ser desta via. Preocupações não cabem em momento algum. E a gente vai falar também sobre espíritos presos no tempo, porque o tempo passa de forma diferente no plano extrafísico, né? A pessoa, de acordo com a mente, acredita em vocês, eles têm espíritos presos e vinculados a outros tempos vivendo hoje aqui conosco. Isso é muito legal, muito interessante e muito libertador. Seja muito bem-vindo, que grande introdução, hein? Jordelei dos Santos. Pedro, que alegria estar aqui contigo de novo, ainda mais falando de assuntos bastante polêmicos, né? Que exigem de nós muita concentração, que exigem de nós muito discernimento. Eu gosto de falar desses assuntos, né? Principalmente porque a mediunidade ela tem sempre estado muito presente na minha vida desde, sei lá, 2003, 20 anos, 2003. E de uma forma muito mais intensa que antes, né? E nesses anos, com muito estudo, com muita experiência, com muita busca de pessoas sérias, e aí a gente começa a se deparar com um monte de pessoas preocupadas mais com aparecer do que com o compromisso espiritual. E isso realmente é algo que é bom falar, não jamais falando mal de ninguém, claro, jamais julgando alguém, mas tendo a lucidez de poder explicar às pessoas a nossa maneira de ver, a nossa maneira mais simples de ver o mundo e de ver a espiritualidade. E nesse ponto, sou muito grato a ti e a todos que têm estado muito próximo fazendo esse processo de desenvolvimento, né? Pois é,
Pessoal, para quem está chegando há menos tempo aqui, Jordelei há mais de 12 anos, né, Jordi, me apresentou ao carinho dos mentores, né? Me fez começar a tomar consciência de toda essa espiritualidade é, mais carinhosa, amorosa e com os propósitos maiores de evolução cósmica, né? E a gente sabe que é muito mais fácil também falar sobre coisas ruins que podem acontecer para que atenções sejam chamadas, para que públicos sejam juntados, né, para fazer movimentações, né? Mas o que a gente viu desde então, desde muito tempo, é que nada disso acontece, né? Então eu quero apresentar, né, para quem não conhece o Jordelei, ele me introduziu a todo esse universo dos mentores, que são pessoas altamente sábias e amorosas. Né? Até tinha um quadro aqui no canal que era Os Mentores Respondem, onde o Jordelei canalizava os mentores, o Ignaz, Lázaro e outros, né? E quando, eu sempre lembro que quando era um mentor assim muito elevado, o Jordelei disse, não diga quem era. Não diz o nome quem era. Né? Até hoje eu faço isso, Pedro. Até hoje, Até né? hoje. Não, não. E eu, puxa Não, vida, Jordi, mas o pessoal ia gostar tanto de saber quem era. Nossa, o pessoal não ia acreditar que era fulano. Às vezes, né? Porque uma entidade ilustre. As mensagens eram de arrepiar, né? Mas não dava pra dizer o nome. E no fim das contas, né, Jordi, isso é muito bom, né? Muito bom por muitos motivos, né? Desde o não favorecimento do crescimento do ego, né? Até mesmo para que a gente não vincule, né, algumas ideias como suma verdade, né, para que a pessoa possa tirar o discernimento por ela própria das mensagens, né? isso é uma das coisas, Pedro, que é interessante falar. Eu lembrei de um dia que a gente foi aí na tua casa para gravar logo no início do canal Portal Paz, né? Porque tu disse que eu te introduzi a mensagem dos mentores, mas você me introduziu no YouTube. Foi. Acho que levou 10 anos, Jordi, E, por que tanto tempo? mas é que cabeça dura, cara. Cabeça muito dura. E eu tinha muitos preconceitos, muitos, e crenças muito limitantes. E hoje eu olho para trás e eu vejo pessoas como você, por exemplo, que estavam muito além do tempo. Né? Veja, desde o período da rádio lá, né, quando tu montou o canal de rádio, sempre muito à frente do tempo. Não, a rádio já Imagine. tinha 150 anos, Jordi. Não, mas um médium canalizando num programa Ah, de rádio, isso para mim era surreal, surreal. Por quê? Porque eu não entendia a amplitude do mundo espiritual. Porque nós somos ainda presos a dogmas de que o trabalho espiritual tem que ser na casa, tem que ser no ambiente espiritualizado, né, onde preparado, e tudo que sai fora dali é herege. E até hoje é criado isso. Aí quando começam a surgir alguns pioneiros aqui e ali se manifestando e trazendo, não há dúvida que a gente é muito julgado, né? O que eu recebo de condenações diárias sobre muitas coisas, sobre minha personalidade, sobre minha mediunidade, sobre meu trabalho, assim, é surreal todos os dias. Mas aí o que amorosamente o mentor Oikenaz vem e diz: meu filho, mas isso não é o trabalho deles, esse é o teu trabalho. Então, por que você está preocupado com o que eles pensam sobre o teu trabalho, se tu sabe qual é o teu trabalho? Né? Então, a gente vê a amorosidade em acalmar alguém. Então, isso é uma das coisas que me deixa muito confortável. Hoje, sim, ampliando gigantescamente as possibilidades, né, imensas, inclusive fazendo processos de iniciação até nas religiões afros, agora para 2024, para trazer uma gama ainda maior de comunicações, que já vem ampliando, que já vem mudando muito, mas o que sempre para mim foi a tônica e será é a mensagem de Jesus. Porque Jesus, ele foi
muito claro em tudo que ele deixava. Não há menor sombra de dúvidas sobre a mensagem de Jesus. E a gente pode ir lá nas escrituras mais antigas que nós temos aqui, a gente vai ver que Jesus nunca falou sobre guerra, sobre conflito, sobre destruição. Jesus sempre falou sobre amor e perdão. Então, quando a gente diz assim, ó, qual é a igreja que Jesus fundou? A igreja do perdão e do amor. O perdão que abre as portas e o amor que abraça quando a gente entra, né? Então, desse ponto, a gente começa a ver, assim, quais as mensagens espirituais que nós recebemos hoje. E eu já vou entrar, já que a gente está num ponto polêmico, eu já vou entrar com a minha opinião polêmica, tá? Sobre algumas coisas. As famosas cartas de Cristo. Carta 1. 90% da carta, Jesus passando o currículo vitae dele. Dizendo tudo o que ele fez, dizendo tudo o que aconteceu, para depois dizer o que vai fazer. Por favor, será que Jesus estaria preocupado com quem ele foi? Com a credibilidade do que ele fez para afirmar o que faria hoje? Governador do nosso orbe e governador de outros orbes ao mesmo tempo, estaria preocupado em dizer, não, mas eu fiz isso, eu fui levado para a cruz, para depois dizer o que ele vai fazer. Então, só nessa parte, para mim, essa mensagem não é válida. Ela não tem significado nenhum para mim. Para mim, Jordelei, se para você tem, continue achando que está tudo lindo e tudo maravilhoso. A gente tirou o que tem de bom e o que nos cresce, né, Jorge? Exatamente. Não, mas é que eu tô indo bem Não, perfeito. Siga, por favor. no ponto mediúnico, tá? Eu tô indo bem no ponto mediúnico. Um ser de luz, ele não precisa ressaltar o que ele foi. Porque eles nos dizem, nós não estamos preocupados com o passado. Se nós tivéssemos preocupações com o passado, você se lembraria das suas vidas anteriores. Nós estamos te dando uma nova possibilidade de existência. Possibilidade para que possa, através de novas escolhas, refazer o seu trajeto, recriar a sua caminhada. E não com a ideia e com o propósito de que somos devedores, eternos devedores. Porque uma linha do recarnacionismo, ele vem pregar exatamente isso, que nós somos eternos devedores. E veja, tamanha coincidência o pecado inicial. Quantos e quantos cristãos acreditam no pecado inicial? Então a gente vive sempre à mercê do mal, do pecado. E muitas linhas recarnacionistas partem para esse mesmo lado. Tudo que ocorre aqui é para pagar o passado. Tudo que eu faço aqui é para pagar o passado. Aí eu tenho um calo no pé. O calo no pé, isso aí é alguma coisa que eu fiz do passado. Né? E, na verdade, é só um tênis apertado que deu calo no pé. E não tem nada a ver com o passado e nada a ver com o futuro. Né? Então, quando a gente coloca os pés no chão, né, e isso é um dos pontos primordiais quando se fala de espiritualidade, pôr os pés no chão, é a gente começar a entender o que os bons espíritos nos falam, que aqui é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. E isso é fundamental. Então, quando a gente sabe que é uma cópia imperfeita, a gente sabe que a gente está entregue a emoções, a gente está entregue à razão, a gente está entregue a desvaneios, a gente está entregue a tudo. Mas com discernimento, esclarecimento, porque afinal de contas o que nos separa dos animais é a inteligência, né, a capacidade de raciocinar e de ter intelecto. Então, quando a gente tem isso, e a gente começa a pensar, não, mas isso não faz sentido. E eu começo a mudar esse processo, então eu começo a movimentar espiritualmente forças ainda maiores. Enquanto eu estou preocupado, mas, por exemplo, Chico foi Kardec, né? Kardec foi João Batista, ou foi Francisco de Assis, ou sei lá, eu estou chutando nomes, tá? Eu não estou falando de reencarnação, estou chutando nomes da história. Aí,
eu estou perdendo de aproveitar todos os ensinamentos que o Chico trouxe. Eu estou perdendo de aproveitar todos os ensinamentos que Kardec trouxe, ou que qualquer outro espírito tenha trazido. Porque eu estou preocupado com o passado e não com o presente e futuro. Presente direcionando para o futuro. E aí, nesse ponto que entra as grandes profecias que estão vindo agora. Isso é uma conversa antiga e tu vai lembrar, porque quando surgiu a profecia de Chico Xavier, lá atrás, assim, eu lembro que eu e Aquela. tu, a gente discutia muito sobre isso, Sim. né? E eu dizia, mas Pedro, não faz sentido o Chico ter feito uma profecia. Não faz, porque ele nunca fez. E por que que só viria agora depois de morto, né? Depois dele ter desencarnado, onde ele não pode nem reargumentar se ele fez ou não fez. E continuo pensando dessa forma. Chico jamais fez isso. A vida dele é incontestável em relação a esses pontos. Mas uma das coisas claras é que sim, nós passamos por um período de transformação muito grande, que vem sido acelerado com o tempo de uma forma surreal. A gente vê os 50 primeiros os anos, né, os 50 últimos anos do milênio passado, 1950 a 2000, e o avanço que teve. E nos 10 anos seguintes, né, 2000, 2010, a mudança violenta que teve. O que levou 50 anos para ser feito, em 10 anos estava feito. E a partir disso a gente está vendo esse processo de acelerar ainda mais rápido. O processo de 2000 a 2010 não se compara à evolução que teve nos 10 anos seguintes, na década seguinte. E a evolução que nós estamos tendo nesta década, né? E aí a gente precisa entender que o Covid também foi um processo de aceleramento para muitas coisas, né? Até para divulgar coisas que antes parecia impossível. Tudo fechou. As casas espíritas fecharam, as igrejas fecharam. E aí, os espíritos que não paravam de desencarnar, como que iam ser atendidos? Nós precisávamos abrir casas. E nós abrimos casas virtuais. Veja o trabalho do canal do Pavo, quanto acelerou nesse período. De pessoas que chegaram, de mensagens que chegaram, de movimentação de energia. O quanto o Portal Paz veio nesse processo, que o Portal Paz ele não veio antes da pandemia, o Portal Paz começou na pandemia, 24 de setembro de 2020. Nosso primeiro trabalho, no meio da pandemia, né? E Só assim começa. pro Jordelei querer vir pra internet, né? Quando não dava mais pra ir lá na casa. É mais ou menos isso. E então, mas nesse período, veja alguns pensamentos lógicos para mim, né? Eu nunca falo de seres extraterrestres. Não porque não acredito, eu realmente acredito, tenho contato com alguns deles, mas eu tomei a decisão de não falar deles no meu trabalho, né? Porque para mim são amigos espirituais e como amigos espirituais está lindo e maravilhoso o contato deles. Por qual motivo? Eu não quero ser médium famoso de jeito nenhum, muito menos por espíritos famosos que vêm canalizar. Eu quero apenas Mas, que a mensagem prevaleça, apenas que a mensagem, mas né? Jorge, tu devia Eu ser tô famoso, mais famoso que já é, né? Acho que tu devia falar os quatro ventos, porque tuas mensagens são maravilhosas. As dos mentores, não, então, eles iam adorar falar com a população inteira. Jordelei, vamos perder o medo de ser famoso. não vou Tu não, já que tá é. lindo assim. Cara, uma das coisas bacanas de ser famoso, eu vou dizer, você é famoso, porque todos os lugares que eu vou fazer trabalho, todos, as pessoas dizem, eu cheguei lá do Pava, eu te conheci lá no Pava, né? Por exemplo, agora, quarta-feira, meio-dia, eu gravei um podcast aqui, que quando você vir para São Paulo, eu quero te passar o contato dele, que é do Fael, Filhos do Todo. E eu fui conversar com a Juliana Litaldi, que ela fala sobre lei da atração muito. E, e aí o engraçado é que ela me conhece através do canal do Pablo. E a gente foi se conhecer em São Paulo aqui.
A Legal. mesma coisa. Quarta-feira o Wagner me chamou para mim ir lá conhecer o Instituto, o IPPB, né? Aí fui lá, participei dos trabalhos com ele e tudo. E a primeira coisa que vem das pessoas que frequentam o IPPB: Jordelei, eu te conheci do Pava, eu te conheci do Pava. Então, o Pava é famoso, o Jordelei vem vem a garupa, né? É, E, pois e- é, Júlia. Mas eu acho que essas mensagens são todas muito importantes. E quanto mais pessoas com esta qualidade de mensagem, né, se popularizam, acho que o mundo inteiro só tem a ganhar. Uhum, E Jordi, o objetivo desse vídeo, assim como acho que de 90% dos vídeos do canal, né, é sempre tranquilizar a população. Porque a uhum. gente vê em segmentos de espiritualidade muita gente preocupada. Mas calma, as previsões não param, né? Porque tem as explosões solar agora para 2024, Tem, 2025, que vão dar tem. o apagão geral, né? Claro, muito se debate sobre isso, será algo muito positivo, as Uhum. pessoas vão parar de, né? Porque se tu olha para as pessoas na rua, elas estão zumbis assim, até andando na rua. Não sei São Paulo, talvez São Paulo eles tenham um pouquinho mais de medo de que o dispositivo seja, né, furtado. É porque os zumbis eles vêm tirar o celular da tua mão aqui em São Paulo. Aqui em Santa Maria, como ninguém tá preocupado com criminalidade, aqui é uma cidade ultra tranquila, todo mundo anda assim. Chega a cair no bueiro, cai no bueiro porque tava andando no celular. Mas, teria muitos benefícios, né? Porque as pessoas iam começar a conversar e tal. Bom, mas haveria muito mais malefícios, né? Porque afinal de contas, as pessoas. Aqui nós tivemos no Amapá, ano retrasado, uma prévia do que aconteceria. E a gente viu que em 3, 4 dias sem energia elétrica, todos os lugares foram saqueados, tudo destruído, tudo incendiado, né? Então, acho que a espiritualidade não veria um bom progresso de avanço agora quanto a emanações solares, que deixaria o mundo. Tem previsões por aí de médiums famosos dizendo 7 meses sem luz elétrica, né? O que daria o caos e traria a Terra, talvez, para a Terra cruz, em vez da regeneração. Essas previsões, né, Jordi, mais uma vez, a gente vem aqui para dizer, calma, não é bem Não assim, vai né? acontecer. Não vai acontecer. Isso eu posso afirmar a você. 7 meses não vai acontecer. Ah, aqui em São Paulo, a gente experienciou agora, há 30 dias atrás, Pois é. um apagão, né? Teve um temporal muito grande que ocorreu numa sexta-feira e que era feriado aqui, dia 2 de novembro, né? Teve um feriado, o feriado finados, teve um temporal muito grande. Aqui em casa, eu fiquei 4 dias sem luz elétrica. Nada funcionava. Então, por exemplo, para carregar o celular, tinha que ir para o carro, ficar rodando de carro na cidade, até recarregar o celular e botar. Ainda bem que as lives, nossa, eu tenho um monte de vídeos extras que eu estou gravando para um período que eu vou estar numa iniciação espiritual em fevereiro. Então, tinha recursos para pôr para colocar, mas 3 dias. E vou te dizer, Pava, um monte de coisas que eu nunca mais tinha feito, eu voltei a fazer. Não tinha o que fazer. Eu me obriguei a ler muitas coisas. Porque tinha que passar o tempo, não tem televisão, não tem Netflix, né? Não tem o canal do Muitas. Pava, mas esse sim, esse é o Não, problema maior, né, Judeu? Eu sei. é, Conta aí. e aí, cara, tinha que ler, aí buscar muitas informações, tive que meditar muitas coisas, né? Parar e ficar em silêncio. Então, esses 4 dias foram maravilhosos, mas teve regiões aqui de São Paulo que ficaram 7 dias sem luz elétrica. Então, os 3 dias de escuridão não vai ser problema, não, a gente tira de letra. Agora, essas previsões a gente precisa entender o seguinte: mentor Oikenaz e mentor Lázaro me falaram isso há pouco mais de 2 meses, mais ou menos. Que esta década que nós estamos, né, a década de 20 aqui, ela vai ser muito intensa, de muitas movimentações energéticas, muitas mesmo, né, e muita manifestação da natureza. E aí vem as enchentes no Rio Grande do Sul. Em 20 anos, indo Santa Maria Porto Alegre 2 vezes por semana. Sim, eu fazia Porto Alegre Santa Maria 2 vezes na semana por 20 anos. Eu nunca Jordelei. havia, eu nunca havia visto as comportas do Rio Guaíba serem fechadas.
Agora, Não. em pouco mais de um mês, de 2 meses, 2 vezes fechadas e uma delas arrombada. Não aguentou a pressão da água. E numa Aí cidade, nós né, diz que estamos. acho que foi em 1941 a primeira vez que tiveram que fechar as comportas, né? Mas não tinha É, passado, né? Transbordado, inclusive, as comportas, né? exatamente. Então foi a maior que se tem registro. Veja, por exemplo, a ponte lá na Serra Gaúcha. A análise feita ali de altura de ponte, de tudo, ultrapassa 10 mil anos, né? Da última enchente de propostas assim para a engenharia da ponte. Aí nós vemos em Laguna a primeira onda que do nada invade a praia e a cidade. Ainda agora, estou falando de um mês e pouco atrás. A mais interessante, que para mim me surpreende muito, a invasão da água na praia de Ipanema. Quem foi para o Rio sabe que da calçada até a areia deve ter 2 a 3 metros de altura. A água passou por cima disso, chegou na rua, né? Não em todos os lugares, cara. Tem lugares que é mais baixo, tem lugares que é mais alto. Mas a água passou, foi por cima. Então, nós estamos vendo um movimento muito intenso da natureza. A gente pôde presenciar agora o nascimento de uma ilha, né, lá nas proximidades do Japão, naquela região, de uma erupção vulcânica dentro do oceano, do mar. E então, muitas transformações físicas. E nós precisamos entender, o mundo regenerado necessita de um planeta regenerado, de um planeta com estruturas energéticas diferentes. Então, aí que a gente vê o movimento do micro e do macro. O micro nós, o macro planeta. E para isso, não é diferente, porque a gente vê o Sol em movimento, fazendo muita movimentação de energia, né, com as suas explosões solares, com tudo, e não é a explosão solar só direcionando em direção a onde está o planeta Terra, mas em todas as direções, né, alto, baixo, em cima. E além disso, a nossa maneira de circular, né, ao entorno do Sol e de forma espiral, ela também proporciona esses inúmeros movimentos. Em contrapartida, nós temos o nosso satélite também se movendo uma média de 1 centímetro por ano, mais ou menos, e se afastando, ou seja, é muita transformação ocorrendo necessária para que a movimentação de eixo da Terra aconteça, o processo do degelo nas calotas polares, né, ocorrendo, a elevação da temperatura do planeta, tudo isso ocorrendo e vai continuar ocorrendo. Mas na maneira que isto vai ocorrendo, não vira caos. Nós vamos nos transformando juntos. Vai havendo uma mutação, uma adaptação do corpo e do espírito para esses movimentos juntos ao processo, né? E então, é isso que a gente precisa entender. Por isso que as previsões catastróficas, elas são mais de ordem da espiritualidade trevosa do que da espiritualidade de luz. E vou afirmar isso. Dr. Bezerra de Menezes, Jesus, Maria, seja quem mais for, não virá fazendo e falando de catástrofes. Porque eles mostraram isso em épocas primitivas, né? Por exemplo, a gente pega Jesus, a mudança do primitivismo para o mundo de provas e expiações. E ele vem e fala de amor, de fraternidade, de caridade, de perdão. Agora que a gente está partindo do estado mais elevado de consciência da humanidade, estado mais elevado de consciência da humanidade, desde a sua formação, ele vai vir falar de destruição? Não faz sentido, né? Por mais que a gente saiba que tudo na vida tem início, meio e fim, mas nós estamos longe de chegar ao fim. Então, escutou catástrofes, entra num ouvido e sai no outro, por favor. Jordi, isto é muito importante mesmo de se dizer. Afinal de contas, né, vamos supor que alguma dessas catástrofes previstas realmente acontecesse.
O que ia acontecer com uma mensagem que dizia que isso iria acontecer? O caos, a preocupação, surgimento de novas ondas de psiquismo negativo, estresse, que iam fazer o quê? Piorar tudo. Então é Uhum. nítido que isso não é obra da luz, previsões que falam sobre Uhum. qualquer tipo de acontecimento negativo ou catastrófico. Pelo contrário, né? Porque duplica o problema se ele acontecesse, né? Seja Uhum. porque vai abrir um buraco na Terra e todo mundo vai cair amanhã, todo mundo cairia igual, só que cairia preocupado. O que é pior. Então, realmente, espíritos de luz não veem, não falam isso, não fazem isso. E até porque isto não vai acontecer, não estão nas previsões de acontecimento, pelo menos da espiritualidade que a gente vivencia diariamente, que a gente convive simples e clássica. Então, Jorge, tu falou sobre aquelas inundações lá em São Paulo, né? As inundações não, a tempestade. No dia do finados, né? Um dia de limpeza energética, nesse dia que é tão energeticamente pesado ainda por cima, né? E falando sobre esses aumentos globais da intensidade dos eventos naturais, né? A gente vê inúmeros incêndios também, mas esses são provocados, né? A gente sabe, muitos deles a gente vê em inúmeras... Aliás, a gente tem que fazer um novo vídeo sobre as entidades extrafísicas que provocam as queimadas para abater o reino vegetal para que a nossa energia humana caia. Uhum. Isso é assunto para outro vídeo. Mas Ainda mais da nossa Amazônia aqui, né? isso é o alvo principal da... Outro vídeo, pessoal, se inscreva aqui no canal. E se inscreva no canal Portal Paz do Jodelê, vou deixar a recomendação aqui. Mas olha só que interessante. Então, esses fenômenos, né, da natureza e o aquecimento que tanto é falado, né, o nível dos mares, e se fala sobre os golfinhos não estarem resistindo até a temperatura, a gente pensa, puxa, o que é isso, né? Que está acontecendo? A culpa, novamente, é nossa, do ser humano, né? Lá vem a culpa, porque a gente aquece o planeta, porque a gente queima os combustíveis fósseis, que são os únicos combustíveis que nos deixam queimar, né? Que são o governo oculto lá só nos dá petróleo e ainda nos culpa por queimá-lo, né? E poluir a Terra. E depois vem o aquecimento, a culpa é nossa, né? E a gente fica sempre preso nessa campânula aí. Então, Jorda, tu diz que, fora tudo isso, esses processos todos são naturais do planeta, da evolução do planeta, e que nós, né, ainda por cima nos adaptamos a esses processos. E com tudo isso dito ainda por cima, né, cada um está no lugar certo, ou seja, se a pessoa for para desencarnar via elevação das águas, ela vai sentir vontade de estar lá e vai estar lá. Se não for, ela vai sentir uma louca vontade de sair de lá e vai sair de lá. E, ou seja, tudo está certo. A pessoa espiritualizada é aquela que não se preocupa, Jordan, e sabe que tudo está certo, que previsões ruins entram por um ouvido e saem pelo outro, né, como tu nos disse, e que esses processos da natureza, eles vão, na verdade, né, promover uma evolução consciencial do ser humano. Ou seja, né, são coisas benéficas e não para se preocupar. E nessa década de 20, né, tudo isso muito intenso para que em 2023 nós tenhamos um planeta bem diferente, né? E veja que tem coisas muito bonitas, né? Agora que passou, dá para falar. Desde o início do ano, a espiritualidade nos alertava da preocupação que eles tinham com o final deste ano, outubro, novembro e dezembro, com um aumento significativo de novos casos da pandemia, voltando mais avassalador. E aí, quando estava chegando próximo a isso, eu questionei eles, né? E aí, como que fica essa história agora? E eles falaram, meu filho, com a graça de Deus, né, com a permissão do alto e com o auxílio de muitos irmãos encarnados, conseguimos fazer com que esta energia não acontecesse. E aí? Uau, né? É, Uau, né? pensa, pensa Que no tipo de energia seguinte, Pablo. contribuiu com isso, né? É, Não foi da pensa no preocupação com ela. seguinte. Não, não foi. Pensa no seguinte, olha só. Nós temos ao nosso redor aqui, ainda de forma invisível, a presença de pleiadianos, de arcturianos, de uranianos, acho que não, de Urânio, ou seja, marcianos, um monte de espíritos vindo aqui para nos auxiliar, às vezes de forma manifestada, e a sua grande maioria, 98%, de forma oculta ao nosso redor ajudando. Por quê? Porque não é o momento da comunicação ainda, não é o momento da revelação.
Se eles estão vindo para ajudar nesse processo de evolução, qual a razão deles perderem o tempo deles para vir para cá assistir de camarote a destruição de tudo? Até porque eles trabalham aqui nos processos de evolução, né? Diariamente, vendo nesse intercâmbio cósmico. Eu sei que tem mentores que vêm lá de Júpiter. Sim, muitos, né? O Oikenaz veio daquela região, né? Jordi, nós tínhamos como tema para hoje ainda falar sobre os tempos diferentes no plano extrafísico e no físico. Porém, eu vou ter que dar só uma palhinha rápida para a gente deixar para uma outra oportunidade falar sobre isso, que é muito Tá. interessante. Porque tem espíritos presos no tempo, literalmente, né? Porque eles desencarnam lá. Eu vi trabalhos no oceano, né? Que no meio do mar tem espíritos lá com suas velas em navios piratas e lá dentro pilhando e saqueando ainda nos dias de hoje. São espíritos que desencarnaram naquela época e mantêm-se naquela idade, naquela época, naquela Mantém-se situação, naquele período. naquele tempo. E isso vai ser um assunto para um próximo vídeo aqui comigo com o Jordelei. Pode ser, Jordi? Deve, Tem mais algo deve. para concluirmos o assunto tranquilizador e das transformações agora do final do ano? Porque eu me lembro que... Olha, acho que tu também deve lembrar. A quantidade de previsões para novembro. Novembro terminou ontem. Agora hoje é dia 1º aqui na nossa gravação. 1º de dezembro, Jordelei, feliz dezembro. E a quantidade de previsões para novembro, terríveis, né? E foi o mês que terminou a guerra, inclusive, né? Que apaziguou um pouco, né? A questão foi mesmo. É. Bem, Então, gente, eu tenho sim. esse é o nosso ponto quanto às previsões, principalmente as comprometedoras. Eu vou falar com muita segurança isso. Existe um movimento das trevas muito intenso, né? Da espiritualidade trevosa mesmo. E eu acho que daí a gente não precisa falar de bem ou mal, porque o bem e o mal também é relativo. O que é mal para um é bem para outro. Então, mas quando Sim. a gente fala de espíritos trevosos, a gente entende a gama espiritual que nós estamos falando. Eles estão, sim, num movimento muito acelerado de difamação, de informações equivocadas, a fim de causar prejuízos à grande massa por preocupações descabidas, por medos, por ansiedades, por nervosismos dos mais variados possíveis. E isso é que a gente precisa entender mesmo, né? Então, muitos médiums descuidados e que tendem e pendem à vaidade se preocupam mais com o comunicante do que a comunicação. E quando o comunicante é grande e a comunicação é tensa, são dois pontos que a gente precisa negar a informação por completo. Jesus não tem por previsão destruir o planeta Terra, que ele doou até a sua energia própria para manter. Então ele não destruiria agora por nada. Separar o joio do trigo? Não, isto não vai ocorrer. Veja que muitos dos irmãos que vieram de Capela, outrora, que chegaram aqui no mundo primitivo, ainda estão aos poucos regressando à Capela. Agora regenerados, agora recuperados, transformados. E para explicar muito bem isso, eu vou citar Haroldo Dutra Dias, em uma palestra linda, que no palco eles estão lá com um monte de espíritas, e Haroldo explica sobre Brasil, pátria do mundo, coração do evangelho. E ele conta que Ismael, assustado, chega a Jesus, Ismael, o anjo protetor do Brasil, né? E chega preocupado a Jesus e diz: Jesus, deu errado. Brasil ferrou, deu errado. Não tem mais o que fazer. Só tem gente ruim lá, aquilo é um caos. Não tem como ser pátria do evangelho e nem coração do mundo. E aí, Quando não, que ele esse falou isso, Jordi? projeto. Foi há centenas de anos ou foi hoje? Tô brincando. Não, a palestra é bem recente, é isso, mas isso conta. Mas calma mas isso foi há centenas de anos atrás. Não tem. Jesus, lamento te dizer, o teu projeto vai fracassar, tá errado. E aí o Jesus disse a Ismael: eu quero que você vá nos abismos mais profundos, aonde todos aqueles espíritos que se perderam, principalmente nas questões religiosas, e você abra todas as portas. E ainda melhor,
conduza eles para reencarnarem todos no Brasil. Ismael, Senhor, o senhor está louco, né? Porque agora já estava ruim, agora você quer trazer todo mundo, ferrou. E aí, depois, Haroldo explica lindamente. Grandes espíritos que se perderam gigantescamente no passado por questões religiosas, nós vemos reencarnar, por exemplo, em Padre Manuel da Nóbrega, aquele que conseguiu fazer um processo muito bonito até na evangelização de jesuítas. E vem posteriormente, e nós o conhecemos de forma muito neutra, linda e bela, através de Emmanuel, o espírito que conduziu Francisco Cândido Xavier. Então, Pátria do Mundo, Coração do Evangelho, não é para espíritos esclarecidos, para espíritos evoluídos, mas é para espíritos comprometidos no passado, que têm agora a permissão e a autoridade para se transformar através do Evangelho libertador do Cristo. Veja que muda completamente. A nossa tarefa aqui não é de espíritos iluminados, mas é a tarefa de iluminar espíritos. E para iluminar espíritos não pode ter catástrofes. Então, abram o olho com médiuns que fazem muita previsão, por favor. Muito bem, Jordelei dos Santos esteve aqui conosco mais uma vez, que coisa boa. Bom, nós já temos pelo menos 2 vídeos aí programados, que só do que faltou de assunto hoje. E eu nem sei quanto tempo tem esse vídeo aqui, muitos minutos, quase 50 minutos. Jordi, muito obrigado pela tua presença. Pessoal, vou deixar o link do canal do Jordelei, o Portal Paz. Já trabalhei no Portal Paz, né, Jordi, fazendo as lives. E quando que volta? Bom. Pois é, temos que combinar também. Temos que combinar também. E daí, pessoal, a gente tá, se inscreve aqui no canal também, dá o like, Jordi. Perfeito. Desculpa te interromper. A gente está com 2 canais a mais, porque não tem mais conteúdo suficiente para o Portal Paz, e a gente criou outro canal, chamado Canal do Jordelei. Então, tem live na segunda-feira, no canal do Jordelei, das 7 às 8. Às 7 às 8 é exatamente para as pessoas que assistem o canal do Jordelei e para Meditação Mundial depois. Então, sai de um e vai para o outro, e eu sei que muitos fazem isso. E é o dia da semana destinado só a cirurgias espirituais. A gente faz cirurgias à distância toda segunda-feira, das 7 às 8. E nós também, aproveitando os belos ensinamentos dos mentores, criamos o canal Cortes do Portal, com mensagenzinha de 2, 3 minutos, 5 no máximo, com aquelas pérolas que os mentores largam. Tá lindo. Vai lá, orienta, segue, dá uma olhada, se gostar, segue. Legal, pessoal, vou deixar aqui na descrição do vídeo todas estas recomendações. A espero que tu deixe teus comentários, perguntas, respostas, traga temas, traga sugestões pra gente gravar mais com o Jordelei, tá? E se tiver bastante like, sinal que vocês gostaram, a gente fica muito contente. Jordi, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Pedro. É sempre uma alegria muito grande estar aqui contigo. Eu tenho acompanhado um monte o trabalho de vocês. Até eu vi na última meditação mundial que amanhã nós vamos ter um pico lindo de energia, de mais de 80%. E eu acho que eu tenho explicação disso. Oba! Amanhã a gente inaugura a sede física do Portal Paz. Que legal, Jordi, inaugura a sede física. Inauguramos. Parabéns! Obrigado, meu irmão. Eu quero visitar aí em São Paulo. Venha a São Paulo e você vai. Me chama que eu vou. Como é que é aquela música? Isso aí. Jordi, muito obrigado. E o pessoal de casa também agradecemos muito a presença de vocês. Desejamos um maravilhoso final de semana para vocês. Fiquem em paz. Nós nos vemos nos próximos. O Jordi tá mandando um beijo. Um grande abraço e até mais.